Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Sérgio Camargo, vereador Esdras Andrade, vereador José Dimas, vereador Marcão da Academia, vereador Walter Hayashi, vereador professor Calazans Camargo, vereador Dr. Elton, vereador Lino Bispo, vereador Robertinho da Padaria, vereador Ciborgue, vereadora Renata Paiva, vereadora Dulce Rita, vereador Maninho 100%, vereador Dilermando Diede Alvarenga, vereador Wagner Balieiro, vereador Roberto do Eleven, vereadora Juliana Fraga, vereador Valdir Alvarenga e vereadora Flávia Carvalho. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 4ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Gostaria de registrar aqui a imprensa aqui presente: Vanguarda, Band, Meon, Rádio Estadão Vale, Rádio FM São José e Rádio Cultural, dando aqui cobertura para a sessão extraordinária. Sessão hoje extraordinária para discutir o processo 9243/2019, lei complementar, autoria Poder Executivo, projeto de lei complementar. Bom, agora passaremos para a fase de discussão do processo. Informo aos senhores vereadores que cada vereador terá o direito de 5 minutos, sendo garantido o mínimo 15 minutos para cada partido. Artigo 137, inciso 2 do regimento interno desta casa.
Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, só uma questão de ordem, conforme o artigo 135. O artigo 97 coloca a presença de todos os vereadores e a convocação de todos os vereadores para uma determinada sessão extraordinária dentro do prazo de 24 horas. Eu estou verificando que há a ausência da vereadora Amélia. Então, gostaria de verificar se houve a manifestação ou a convocação, algum documento por escrito, conforme determina o artigo 97, onde a Amélia foi notificada e convocada, por escrito. Bom, Vossa Excelência, vereador, sabe que isso ocorreu. Na verdade, a vereadora, eu posso falar isso como presidente dessa casa, a vereadora, na verdade, ela não quis assinar a convocação dela. Vossa Excelência sabe muito bem disso. A minha assessora esteve no gabinete da vereadora por 3 vezes, inclusive o WhatsApp, mensagem da vereadora visualizou, o assessor dela retornou, e a vereadora, de fato, até diria desrespeitosa com essa casa, ela simplesmente não quis assinar a convocação. Se era essa a sua dúvida, está respondido. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Eu gostaria também, senhor presidente, que consultasse o jurídico da casa, porque no artigo 97, sobre a convocação extraordinária, também diz assim, no parágrafo 8º, que a matéria tem que ser urgente, né, só pode ser convocado como matéria urgente aquele cujo prazo para deliberação esteja na iminência de se esgotar, que não é o caso, e aquelas cuja implantação ou execução deve se dar imediatamente, a critério do seu autor, sob pena de perder sua eficácia ou oportunidade, que também não é o caso. Então, eu gostaria que consultasse o jurídico da casa sobre esse parágrafo do artigo 97. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, vamos passar o processo de votação, depois, logicamente, discussão do processo. Vereador Juvenil, inscrito para falar no processo? Então, quem que vai ser inscrito? Cada vereador que diz o regimento dessa casa tem o direito de falar no processo pelo tempo de 5 minutos. Cada vereador, se quiser, só se inscrever, por favor. Então, por favor, inscrito para falar no processo, o vereador Lino Bispo, com tempo de... vereadora, Vossa Excelência tem um tempo mínimo do partidário, que você poderá falar 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela imprensa, eu, primeiro inscrito para falar, porque eu sou o relator nesse processo. Portanto, eu quero aqui fazer um encaminhamento de toda a discussão que esse processo passou nessa casa. Considerando a distribuição do processo número 9243/2019, projeto de lei 11/2019, que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município da nossa cidade, aprovado e instituído pela Lei Complementar 612, de 30 de novembro de 2018, de autoria do Poder Executivo, para análise desta Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Obras e Transportes. Os membros que abaixo subscrevem passam a expor o quanto segue. Inicialmente, cabe lembrar, caros vereadores, que as comissões permanentes ela têm como objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame e manifestar sobre eles a sua opinião. Conforme a ementa da proposta apresentada e na mensagem que acompanha
A finalidade do projeto de lei complementar é estabelecer as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, alinhadas ao atual Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI. Se trata de um instrumento de política urbana e de planejamento municipal previsto na Lei Federal 10.257/2001, Estatuto da Cidade, Lei Federal 6766 de 79 e na Constituição Federal. Muitos sabemos que o atual zoneamento da cidade, ele é disciplinado pela Lei Complementar 428 de 2010, que tinha como base o PDDI de 2006, pela Lei Complementar 306. Ou seja, é patente a necessidade da legislação para que se possa acompanhar e direcionar o desenvolvimento da cidade de maneira ordenada e sustentável sob o ponto de vista urbanístico. Assim, por meio das diversas audiências públicas que ocorreram em todas as regiões da nossa cidade, tivemos a oportunidade de acompanhar as propostas explanadas pelos técnicos da Prefeitura e ouvir os anseios da população. Verificou-se que os estudos técnicos embasaram o presente projeto, bem como as devolutivas das audiências públicas, estão disponíveis para consulta online no site da Prefeitura, de acordo com o exposto na mensagem encaminhada a essa casa. Cabe mencionar, senhores vereadores, público aqui presente, também os trabalhos desta comissão, a Comissão de Urbanismo, de Planejamento, de que, desde abril de 2019, realizou-se reuniões recebendo e analisando as manifestações dos munícipes, das entidades, das empresas relacionadas à revisão da Lei de Zoneamento. Além disso, esta comissão, vereador Walter Hayashi, propôs uma reunião pública no dia 22 de abril de 2019, nessa casa. Abriu-se as discussões, chamando para uma reunião pública, visando enriquecer e ampliar a participação popular nas discussões sobre as necessidades de melhorias na legislação vigente de uso e de ocupação do solo. Em momento posterior à chegada do projeto de lei complementar em discussão, a audiência pública ocorrida no dia 2 de setembro, realizada pela Câmara Municipal, também foi de suma importância, pois serviu como nova oportunidade para esclarecimentos sobre a proposta apresentada, inclusive usando dos meios legais. Esta comissão solicitou ao prefeito as devolutivas referentes às manifestações orais ocorridas nas audiências públicas. Tais respostas estão também disponíveis nos respectivos processos legislativos e no hot site da Câmara, exclusivo para noticiar notícias relacionadas à Lei de Zoneamento. Principais premissas do plano diretor estão preservadas, entre as quais a de direcionar a instalação de atividades econômicas, institucionais e do uso residencial em conformidade com o desenvolvimento sustentável e garantir o aproveitamento da infraestrutura existente, promovendo o adensamento equilibrado e evitando o espraiamento excessivo no município. Nesse ponto, podemos extrair da proposta que a intenção demonstrada é de incentivar a ocupações de locais já dotados de infraestrutura, tais como vias públicas, equipamentos públicos, transporte, reduzindo os deslocamentos, aproximando o emprego da moradia.
Essa medida, senhores vereadores, que também valoriza a mobilidade urbana, certamente trará maior qualidade de vida para a população, pois também servirá para incentivar o desenvolvimento da habitação, de interesse social nesses locais e vai estimular o desenvolvimento econômico. Considerando a importância do parcelamento do solo na organização da cidade, a legislação busca fomentar a figura do loteamento, principalmente para o ordenamento da macrozona de estruturação definida pelo plano diretor. Para tanto, propõe, dentre outros, a redução do tamanho do lote mínimo, a revisão nos custos excessivos das garantias de obras e a limitação de área para desmembramento. Propõe ainda incentivos urbanísticos para as centralidades definidas no plano diretor, buscando proporcionar maior atratividade imobiliária para a efetivação das mesmas na cidade, sem comprometer a qualidade de vida da nossa população. Quanto ao meio ambiente, a proposta dispõe sobre a preservação integral dos remanescentes da vegetação nativa em estágios médio e avançado de regeneração, onde se inclui também o cerrado, lembrando que os estágios iniciais já possuem o amparo da Lei Federal 13.500 de 2019. Além disso, o projeto busca promover a qualificação ambiental, em especial a melhoria da retenção e infiltração de água, a melhoria do microclima e a ampliação da vegetação, bem como incentivar a promoção de construções sustentáveis, visando otimizar a utilização do espaço e contribuir para a melhoria das condições ambientais. Portanto, o que concluímos da leitura do projeto de lei em discussão nesta casa na noite de hoje é que a proposta, ela atinge os objetivos e apresenta para a nossa sociedade novos sentidos para o planejamento, desenvolvimento urbano, pelo qual somos favoráveis à sua apreciação pelo plenário. Lógico que, de repente, a lei não interessa a alguns vereadores ou algum partido, mas, com certeza, é de suma interesse e importância para a nossa cidade. Eu quero aqui, senhores vereadores, destacar a posição da comissão no tocante às 50 emendas apresentadas, analisados uma a uma por esta comissão, nos manifestarmos da seguinte maneira. A emenda número 1, entendemos que o termo decreto deve ser mantido do artigo 22, pois ele visa detalhar as especificidades, tornando a lei menos extensa, motivo pelo qual não concordamos com o seu envio ao plenário. A emenda número 2 e 15, por questões redacionais, que dificultam o seu entendimento, essas emendas não estão aptas para serem analisadas pelo plenário, cabendo à Comissão de Justiça e Redação, como manda o artigo 33 do Regimento Interno desta Casa, apontar e corrigir as incongruências de redação. A emenda número 3, o percentual atualmente proposto no projeto, ele é adequado para conciliar a conservação ambiental e a viabilidade dos empreendimentos, motivo pelo qual também não concordamos com seu envio ao plenário. A emenda número 4, a Lei Federal 9785 de 99, que alterou a Lei Federal 6766 de 79, retirou a exigência mínima de 35% de área pública. Entretanto, os percentuais destinados à área verde, ao sistema de lazer e à área institucional foram mantidos no projeto. Por isso, não concordamos com o seu envio ao plenário. A emenda número 5, matéria de ordem técnica definida com base em estudos que não se coaduna com alteração por meio de emenda,
sendo que a área máxima é de 50 mil metros quadrados, foi estabelecida em consonância com o limite de áreas admitida para o desmembramento, motivo pelo qual essa emenda também não veio ao plenário. A emenda número 6, conforme se observa desde a Lei Municipal 3721 de 90, passando pela Lei Complementar 165 de 97 e pela atual Lei Complementar 428 de 2010, as glebas em zona de vazio urbano e zona de qualificação vêm sendo regulamentadas por meio do plano de ocupação específica e posterior edição de decreto. Projeto de lei, por sua vez, passa a exigir que o plano de ocupação seja constituído, preferencialmente de zonas mistas, admitindo outros zoneamentos dentre os existentes no âmbito da legislação, mediante justificativa técnica, conforme diz o artigo 123 e 124 do projeto de lei a esta Casa. Cabe ressaltar que a aprovação do loteamento dá em âmbito municipal e estadual e a criação de uma nova etapa nesse processo poderia acarretar no descumprimento do prazo legal para aprovação estabelecida pela lei federal, pelo qual motivo que foi desconsiderada a vinda ao plenário. A emenda número 7 pretende alterar a largura mínima para as vias internas de circulação de pedestres. Porém, entendemos que a proposta inicial contempla o necessário, haja vista que, tratando-se de condomínio residencial horizontal, as áreas arborizadas poderão se localizar nas áreas de lazer, sem prejuízo ao projeto paisagístico de cada empreendimento, motivo pelo qual também não veio ao plenário. A emenda 835, a publicidade é um princípio constitucional consagrado na administração pública, sendo que todo loteamento aprovado, por ocasião do seu registro, também ficam disponíveis o acesso público, pelo qual também não foi concordada de vir ao plenário. A emenda 9, aos CR4 e CR5 são vias de grande circulação de veículos e, por isso, incompatíveis com a atividade de ensino para crianças e adolescentes, motivo pelo qual também não veio ao plenário. As emendas 10, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 32, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49, as alterações técnicas pontuais ao texto original, onde são modificadas localidades específicas, já foram motivo de ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual também nós não concordamos que ela viesse ao plenário. A emenda número 11, por se tratar de prerrogativa do poder público, não cabe justificativa da parte do loteador, motivo pelo qual também não foi encaminhada a esse plenário. A emenda 12, as penalidades para a hipótese do artigo 87 já estão previstas no artigo 106, motivo pelo qual também não veio ao plenário. A emenda 14, a alteração pretendida mostra-se contrária ao princípio da isonomia na aplicação das penalidades, sendo que a proposta original colocada no artigo 106 acompanha o Código Tributário Municipal, motivo pelo qual não veio ao plenário. A emenda número 17, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, já estabeleceu no artigo 46 e 47 que a política de macrodrenagem e drenagem urbana e as suas respectivas diretrizes Vereador, conclua, por favor. Deverão ser regulamentadas de forma específica, assim como prevê a necessidade do plano de macrodrenagem. Estou concluindo, senhor presidente, porque esta comissão, na pessoa do vereador Walter Hayashi, estudou emenda por emenda para justificar a não vinda dessas emendas ao plenário. Portanto, os vereadores que colocaram essas emendas entendam que, tecnicamente, elas foram obedecidas ao critério técnico para serem reprovadas. Portanto, senhor presidente, como relator desta comissão, eu quero dizer aos senhores vereadores que o projeto ele está pronto, adequado para ser votado e aprovado nesta noite. Este é o parecer do relator, vereador Lino Bispo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Barreto, pelo tempo de 1 minuto. Senhor presidente, primeiramente, só colocar que eu quero também falar desse processo, dizer que, combinado o artigo 97, 135 e o 171 do Regimento Interno, eu gostaria de saber e de ter de Vossa Excelência o documento com testemunha de que foi
houve essa recusa da vereadora Amélia de assinar esse documento. Se isso tiver, porque se a vereadora não está presente e não foi notificada com 24 horas de antecedência, essa sessão não poderia estar acontecendo. Se caso houve a tentativa e ela se recusou, esse documento tem que existir. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a apresentação desse documento. Registrada a sua solicitação, vereador. Eu gostaria de pedir aos vereadores, que aqueles que vão usar o seu tempo de 5 minutos, por favor, que deixassem registrados aí no microfone. Eu gostaria que registrasse no microfone, o vereador, por favor, para ficar registrado que é melhor. Queria registrar minha fala na tribuna. Senhor presidente, eu também gostaria de registrar a minha fala na tribuna. Escrito para falar no processo com um tempo de 15 minutos, direito do partido, vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira especial todo o público aqui presente, os movimentos ambientalistas, moradores de vários bairros de nossa cidade, imprensa aqui presente também. Queria primeiro dizer que este vereador teve a alegria e sempre o compromisso com essa cidade de participar dos debates como esse, seja da lei de zoneamento, plano diretor e outros temas. Estive presente em diversas audiências públicas, estive analisando bastante todo o material apresentado na audiência pública, estive, inclusive, verificando as diferenças, que muitas vezes aqui se falava lá da história da lei de zoneamento, que foi apresentada no governo anterior, inclusive colocando algumas situações de que estavam aumentando o coeficiente, estavam mexendo em mapas. Quando a gente vê o que muda de coeficiente e mapa nesta lei, em índices muito maiores, inclusive, do que aquela legislação de 2015, nós não tínhamos legislação com coeficiente 5, por exemplo, que nem tem agora, coeficiente 4 em várias áreas, coisas que não existiam, que são as possibilidades de um enorme adensamento, muito maior do que aquilo que apresentou lá no passado. Mas, voltando somente a esse projeto, quando a gente participou da audiência, o que a gente esperava é que, terminadas as audiências públicas, escutada a população, escutados os setores organizados da sociedade, pelo menos, se fizesse o procedimento, pelo menos copiando a mesma coisa que o PSDB fez em 2010, antes de apresentar. Então, vamos um pouquinho mais atrás. Em 2010, na época ainda do então prefeito Eduardo Cury, foi feita a audiência, todas as devolutivas foram feitas antes de protocolar na Câmara, e antes de protocolar na Câmara, no dia 15 de março de 2010, houve uma audiência devolutiva. Ou seja, foi apresentado, inclusive aqui neste plenário, esse é o projeto que será levado à Câmara. Na Câmara continuou os debates, teve toda aquela confusão das emendas à madrugada, virou toda aquela questão inconstitucional que a gente viu e trouxe vários problemas aqui para a nossa cidade. Nesse processo, já começou não fazendo, antes de protocolar na Câmara,
a audiência de devolução. E mesmo as devolutivas para a população só foram feitas depois que o projeto já estava protocolado aqui. Depois que já estava protocolado aqui. E aí, quando a gente vê essa situação acontecendo, eu imaginei que o projeto seria protocolado aqui da mesma maneira que teve na audiência, já que não teve a devolutiva antes de protocolar para a população, que não teve a apresentação do projeto final para ser protocolado na Câmara, minimamente seria apresentado, então, na Câmara, o mesmo projeto da audiência. E não foi o que aconteceu. Nós tivemos colocado na Câmara Municipal um projeto que teve mais de 100 alterações, entre alterações de texto e alterações de mapa. Que alterações foram essas? Tem alterações que aparecem em pedidos de construtora, tem alterações que vão completamente contrário ao que o morador pediu na audiência pública, e tem alterações que simplesmente ninguém pediu, mas foi alterado. Pelo menos oficialmente, ninguém pediu, mas misteriosamente foi alterado. De mapa, nós estamos falando de cerca de 30 alterações. Antes de chegar aqui à votação, nós fomos tentar buscar as informações dessas alterações que ocorreram no projeto que foi protocolado à Câmara. Fizemos o pedido via requerimento. Os requerimentos não foram aceitos, foram rejeitados. Não mediante uma justificativa, só simplesmente não. Não teve uma explicação. Você não terá direito a essa explicação. Por que o projeto apresentado na audiência foi modificado e colocado outro aqui para a Câmara Municipal? Simplesmente. Agora, que mudanças são essas? Nós pegamos algumas áreas da cidade. Vou pegar um exemplo aqui de uma área na Avenida Gisele Martins, uma área que estava marcada como ZM2, apresentada na audiência como ZM2, e vem para cá, muda para ZM4. Só mudou de ZM2 para ZM4. Muda de ZM2 para ZM4, muda todos os coeficientes, muda a possibilidade de adensamento, muda o potencial de construção, com base em quê? E quem pediu a mudança? Ninguém. Oficialmente, ninguém. Quando a gente vai lá para a discussão da Vila Ema, é uma pena que hoje não tem mais aqui a presença do vereador Petiti. O vereador Petiti, que mesmo sendo de um partido diferente do nosso, é uma pessoa que sempre trabalhou na ideia de preservar um pouco as características da Vila Ema, da Vila Jardim Maringá. O que está acontecendo? Estão mudando profundamente a característica daquele bairro, transformando todo o bairro em ZM2, permitindo uma verticalização que o próprio Ministério Público já tem uma ação civil pública e com vários estudos falando que aquele bairro já está saturado para uma grande verticalização. E nesse meio tempo, entre a audiência e o projeto protocolado na Câmara Municipal, aparece um pedido de uma construtora, a construtora Rossi, pedindo para suprimir o corredor 1 da rua Francisco Risse. Por que estava o corredor 1 na Francisco Risse? Para que aquele pequeno remanescente verde de área livre na subida da Vila Ema, indo para Heitor Villa-Lobos, em frente ao condomínio Gran Clube Vila Ema, ao qual a área já é objeto para proibir construção de mais prédios. Tem uma ação civil lá, pública, em relação a isso. Foi informado aqui nesta casa. De uma hora para outra, a audiência que colocou lá corredor 1 para não permitir verticalização, retira-se a classificação de corredor 1 para deixar lá como zona mista 2 e permitir a verticalização naquele local. Com que estudo? Com que projeto? O que levou a essa mudança? Qual é a dificuldade de falar sobre esse assunto, de explicar esse assunto? Nós vamos lá também para a Zona Sul, entre a rua José Campos e Adolfo Gol, pertinho da região lá do nobre colega tua. Nós temos uma área de galpões, onde era a antiga garagem da Capital do Vale, da garagem da Real, Viação Real. Foi apresentado na audiência pública como zona de uso diversificado. Esta foi muito interessante o que aconteceu, e muito triste, inclusive.
O morador foi lá solicitar a mudança de zona de uso diversificado para uma área que pudesse construção, adensamento, verticalização, qualquer outra coisa. O técnico da prefeitura, no dia da audiência, falou que não podia mudar. Não podia mudar, porque tinha que preservar a característica da região. O projeto protocolado na Câmara muda de ZUD para zona mista, aquele local, descaracterizando tudo e também totalmente diferente daquilo que foi falado na audiência. E por que não vem a explicação disso? Quando você vai para a Zona Leste, você tem a região do Vista Verde, poucas áreas livres. A população foi na audiência pública solicitar que o bairro continuasse residencial. Porque, na audiência pública, a prefeitura apresentou o local como Zona Mista 2. E a população foi, solicitou, documentou para que ficasse como residencial. Ela estava marcada como Zona Mista 2. Ao protocolar na Câmara, de Zona Mista 2, e porque teve um pedido da RDC Construtora, aumentou para a Zona Mista 3, aquele local, possibilitando a maior adensamento. Qual foi a justificativa e a mudança que levou a essa situação de alteração de zona? Isso que precisa ser esclarecido e que não foi também entre os vários pedidos. Da mesma maneira, na Zona Norte, estou vendo colegas aqui da Zona Norte, nós temos uma área na Vila Cristina. Uma área na Vila Cristina. Que área é essa? A única área. Uma área que foi apresentada como Zona Mista 1, para evitar adensamento. Uma área alagável. Alagável. Só colocar no Google lá 2011, 2012, vai ver que tem lago lá, até inclusive. Está lá. O que aconteceu nesta área? Que também não apareceu quem pediu. Mudou de Zona Mista 1 para Zona Mista 2. Se mudou, duas coisas. Quem pediu? Não aparece. Qual a explicação para a mudança? É só apresentar. Ninguém aqui está querendo utilizar dessas alterações para criar um prejuízo na cidade. Mas esconder a explicação, esconder a informação e fazer mudanças que não apresentam os estudos, você está trazendo situações que podem ter questionamentos futuros, questionamentos judiciais. Foram esses e alguns outros itens que nós colocamos na discussão judicial. A prefeitura, ao responder a liminar, colocou para a informação os estudos do plano diretor e as coisas que estão no site. As coisas que estão no site eu vi, eu li, e muito. E eu sei discutir esses parâmetros e discutir essas áreas com muita tranquilidade. E gosto de debater esse assunto, porque eu acho que é importante a gente querer e buscar sempre o melhor para a cidade. O que nós queríamos saber, e ainda precisamos saber, foram essas mudanças daquilo que apresentou da audiência para aquilo que foi protocolado na Câmara, e que deveria ter sido feito a apresentação das justificativas desses itens que não foram apresentados. E nós estamos falando de 30 e poucas mudanças de mapa. Tem uma mudança que foi de um lote na região do Jardim Aquários. Um lote. Mudou de zona residencial para zona mista 3. Ele está anexo a uma área que é de zona mista 3. Deve ter alguma justificativa. Mas por que não apresenta a explicação? De um lote que mudou. Poderia apresentar essa explicação. Qual é a dificuldade de apresentar isso? Agora, indo para algumas mudanças que estão ocorrendo em relação a 428. Nós temos áreas de zona de proteção ambiental, zona de proteção ambiental 1, que é a mais restritiva da cidade, na atual legislação. Vou citar o exemplo de uma, que é lá na região da Vila Industrial, do lado ali do Atacadão e ao lado da Pássaro Marrom, na Avenida João Marçom. Lá é zona de proteção ambiental 1. E quando ela foi colocada como zona de proteção ambiental 1, é porque quando dá enchente, eu conheço bem aquele local, quando dá enchente no Cambuú, ele alaga. Ele é um reservatório de água.
para evitar, inclusive, o aumento do problema de enchente na região do Residencial Cambuí, do Corintinha. Tal. Por que que mudaram de Zona de Proteção Ambiental 1 para ZUD aquele local, permitindo qualquer tipo de comércio e indústria naquele local? Não residência, mas comércio e indústria naquele local. Precisa ter a explicação desses pontos, são necessários, até para a gente ter tranquilidade na discussão da lei, de ter uma lei que não sofra questionamentos lá na frente. Da mesma maneira hoje. Estamos aqui fazendo, em que pese alguns argumentos que sejam contrários, favoráveis, uma votação que vai ter o questionamento da ausência da vereadora. Isso é fato que vai ter. Pode dar certo, pode dar errado, mas não precisava ser desse jeito. Assim como não precisa você trabalhar a discussão dos estudos dessa maneira, escondendo, não mostrando. E foi isso que a gente tentou por várias vezes. Todos os mapas que foram alterados da audiência para o que foi protocolado na Câmara está aqui. São mais de 30. Citei só alguns exemplos, mas tem em todas as regiões da cidade. Tem um lá perto do lado da Vila Adriana, que eu escutei em todas as audiências, que as áreas próximas da Carvalho Pinto seriam áreas para a indústria, para induzir, virar ali um local de polo de logística. De uma hora para outra, a área muda de ZUP para ZM5. Nós tivemos uma área na região de Eugênio de Melo que estava como ZUP. De uma hora para outra, mudou como uma área de ZM1. Conclua, vereador. Qual foi o autor do pedido? Por que mudou? É só explicar, não tem problema. Não tem problema, é só explicar. Não houve, e foi isso que levou à questão da judicialização. E, nesse sentido, dizer o seguinte, tudo para que a gente possa ter um processo transparente, debatido como ele deveria ser debatido pela importância que é o projeto e evitar problemas no futuro. Essa é a nossa missão e a nossa obrigação enquanto legislador, que quer uma cidade com qualidade de vida, com desenvolvimento e com preservação ambiental. Dando sequência para falar no processo, com um tempo de 15 minutos, vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer algumas considerações com relação à proposta apresentada, mas antes eu gostaria de relembrar alguns anos atrás. A lei de 2010, que é a 428, que foi aprovada nessa casa, ela foi uma lei bastante restritiva e trouxe muitas consequências, né, à nossa cidade e a toda a população. Ainda sofreu uma DIN pelo Ministério Público, que deixou, durante muitos anos, praticamente 30% da nossa cidade sem uma definição de zoneamento. Com isso, mais uma vez, a população de São José pagou a conta. Em 2015, discutimos amplamente a revisão da 428 nessa casa. E essa casa teve uma responsabilidade enorme na não aprovação da proposta apresentada em 2015. Trazendo um prejuízo imensurável para milhares de pessoas que perderam seus empregos, empresas que fecharam as portas, outras que foram embora para outras cidades e muitas que poderiam ter vindo para São José dos Campos. E que poderiam gerar mais emprego e renda para a nossa população.
Com isso, nós já vivíamos uma grande crise em nível nacional, mas que foi, sem dúvida nenhuma, agravada pela falta da aprovação da nova lei de zoneamento nessa cidade. Por quê? Porque nós não tínhamos uma legislação que definia o zoneamento, né, o uso, né, e que trouxesse segurança jurídica para as pessoas. Hoje, nós temos aqui a possibilidade de apreciar a proposta que foi construída pelo governo, pelos conselhos e pela sociedade. Eu, pessoalmente, participei efetivamente de praticamente todas as oficinas e audiências públicas, dando a minha contribuição e ouvindo a população, principalmente. E é natural que a lei apresentada, a proposta apresentada, não é perfeita. Ela contempla parte da população, assim como não contempla outras. Afinal, vivemos numa cidade consolidada, uma cidade que, como toda cidade, é muito dinâmica, possui, claro, seus conflitos, né? E a lei de zoneamento, ela mexe efetivamente com a vida de cada cidadão, né? Diante disso, com todas as nossas demandas e a diversidade da cidade, muitas das propostas encaminhadas, a Prefeitura acabou acolhendo, através de seus pareceres técnicos apresentados, assim como tantas outras não foram acolhidas. Mas eu entendo que a proposta, ela tem alguns itens, como foi até, inclusive, alguns deles apontados aqui pelo vereador Wagner, que parte eu concordo, outros não. Tivemos algumas perdas? Sim. Como também tivemos acertos e também alguns avanços, né, na proposta apresentada. Embora eu entenda que de uma forma muito tímida, né, principalmente no que toca à possibilidade de implementação de inovações, né, considerando São José dos Campos uma cidade que tem tecnologia, né, de ponta, né, reconhecida, inclusive, internacionalmente, nós poderíamos aproveitar essa oportunidade de uma nova legislação de uso e ocupação do solo, tornando a cidade mais acessível, tornando a cidade mais inteligente, mais humana, hiperconectada e também sustentável. Mas, com certeza, a proposta apresentada e que nós deveremos apreciar nessa noite não é o ideal. Mas entendo que pior do que uma proposta que não é aquilo que efetivamente todos nós gostaríamos, é não ter a possibilidade de aprovar nessa noite esta lei de zoneamento. Nós estaríamos trazendo um ônus para toda a população de São José dos Campos. E eu não gostaria de me responsabilizar mais uma vez por isso. Então, eu quero aqui declarar que eu estarei apoiando, né, e votando favoravelmente a proposta apresentada. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Presidente, questão de ordem, eu abro mão da minha fala. Portanto, abriu mão da fala. Finalizada a fase de discussão do processo, passaremos à fase de votação.
Encaminhamento de votação, vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós tivemos tentando apresentar de maneira rápida ali dentro do prazo, a gente sabe que não foi possível. Temos bastante documento que depois, de uma maneira muito transparente e pública, e de quem quer trabalhar com a cidade no sentido de fazer algo para que a gente fortaleça o debate, nós vamos deixar toda essa documentação disponível, né? Disponível assim como a gente sempre trabalhou. E eu lamento o processo estar indo assim, porque você pode ter questionamentos futuros, não precisava ter isso. Então, o encaminhamento que a gente vai fazer é de uma votação contrária ao projeto, e gostaria, novamente, de dizer que era fundamental que alguns itens que não foram respondidos, que fossem esclarecidos por parte do Poder Executivo. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Informa aos senhores vereadores que o processo possui 50 emendas e uma subemenda, sendo que estas foram rejeitadas pelas comissões a que foram distribuídas, sendo, portanto, nos termos regimentais, consideradas rejeitadas. Informa aos senhores vereadores também que a emenda de número 51, de autoria da Comissão de Justiça, será votada. Portanto, vereadores favoráveis à emenda 51 permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 2 votos contrários, senhor presidente. 2 votos contrários, portanto, está aprovado o processo. Justificativa de voto, vereador Juvenil Silvério. Queria só registrar aqui a amnésia temporal do PT. Aliás, é praxe do PT ter amnésia, né? Eles esqueceram de falar que em 2015, quando não fizeram a lei de zoneamento, lá no Bosque Betânia, lá permitia, como zona mista 3, apartamentos com até 300 apartamentos por unidade. E agora, nessa lei de zoneamento, não permite mais no Bispo. Também, na Vila Cristina, que ele citou aqui em cima, lá permitia, pelo PT, em 2015, lá permitia 300 unidades. Ou seja, o PT tem amnésia temporal. Eles não falam o que fazem e ficam querendo cascatear na cabeça das pessoas o que não fazem. E, além disso, esconder jamais, porque quem fez essa lei de zoneamento foram técnicos capacitados da Prefeitura, depois de mais de 50 reuniões, incluindo audiências públicas, e não aqueles assessores que o PT trouxe importado, que vieram aqui, não fez a lei e foram embora do município. Justificativa de voto, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Felício Ramute, a sua equipe, que trabalhou muito bem esse processo da lei de zoneamento. E dizer que votei favorável, sim, porque a nossa cidade precisava dessa confiança para a geração de emprego, para trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Agora, é muito fácil. Esse pessoal esteve aí e não teve capacidade de votar a lei de zoneamento, porque a Câmara não permitiu tantas aberrações que eles iam fazer. Agora, infelizmente, um vereador deles, agindo assim de uma forma estratégica, tentou impedir que essa lei fosse votada hoje. Está muito claro que o que eles queriam era atravancar a cidade. Está muito claro que aquilo que a vereadora objetivava era fazer realmente a oposição por oposição. E a nossa cidade precisa de que essa Câmara dê uma resposta. Infelizmente, essa vereadora foi aqui no corredor, por Vossa Excelência, interpretada para assinar, e ela se recusou a assinar. Isso é um papel lamentável por um parlamentar que deveria ter o respeito da população, mas não merece.
Então, parabéns aos vereadores por votar e aprovar esse projeto na noite de hoje. Justificativa de voto, vereadora Juliana Fraga. Primeiro, eu só gostaria que a questão de ordem que eu fiz, senhor presidente, fosse decidida, né, conforme manda o artigo 171 do Regimento Interno. E peço que seja registrado em ata, então, a minha questão de ordem, qual foi a resposta. A minha justificativa de voto é o seguinte. Escutei muito do mandato passado, e até alguns vereadores falaram hoje que o PT incluiu algumas áreas. Era o momento agora, então, se já estava errado lá atrás, não colocar nesse momento, né? Então, e aí escutei muito também sobre a questão do tal de jabuti escondido, que eu até então não sabia desse tal de jabuti, que falavam tanto que o PT colocava o jabuti, tinha jabuti escondido. Ora, por não ter estudo técnico apresentado, por não ser transparente para toda a população, certo? Não foi transparente para toda a população, por antecipar uma votação numa correria que não tem necessidade, até mesmo segundo o regimento interno diz que não tem necessidade dessa correria de uma votação de uma sessão extraordinária. Só posso concluir, senhor presidente, que agora também tem jabuti escondido. Conclua, vereadora, por favor, seu tempo. Tem jabuti escondido, porque senão não tem necessidade de todo esse atropelo, de toda essa falta vereadora. de transparência. Só respondendo à vereadora, tá, que o projeto da lei de zonamento, nenhum momento houve atropelamento. Muito pelo contrário. Está toda a imprensa escrita e falada aqui. Engraçado, todo. Citei o nome aqui. Sexta-feira. Por que está fazendo uma extraordinária, vereadora? Porque é um projeto importante para a nossa cidade. Quinta-feira passada, já teve outros projetos que não foram votados por um mandato de segurança, né, do vereador que entrou, mas acho que se eu esperasse mais um pouquinho, conseguia até votar, porque 10 minutos já foi cassada a liminar. Quer dizer, a cidade tem mais projetos importantes para votar. E esse é importantíssimo, que é a lei de zonamento. Hoje é terça-feira, dia de requerimento. É um dia que dá muito bem para votar esse projeto e ter uma ampla discussão. É por isso que se deixa para quinta-feira que vem, vai tumultuar mais duas pautas aqui da sessão passada. Tem projetos importantes que já não foram votados por causa do mandato de segurança a pedido do vereador do teu partido, vereadora. Então, está respondida a pergunta ao porquê da extraordinária, porque hoje é um dia mais propício para isso, porque é uma terça-feira. Dia de quinta, tem muitos projetos que tem que vir para essa casa. É por isso que está sendo feita uma extraordinária, e, inclusive, foi convocado, ficar bem registrado, na sexta-feira. Não foi feito nada no atropelo. Toda a imprensa sabe, os vereadores sabem, mas, infelizmente, eu tenho que deixar registrado, né, a minha colega vereadora, né, até eu acho uma falta de respeito, já falei, vou repetir com essa casa de lei, que não assinou a convocação, não quis assinar a convocação. Então, me perdoe, eu não posso admitir esse tipo de colocação. Justificativa de voto, o vereador Walter Reache. Senhor presidente, nosso voto foi favorável, naturalmente. Eu acompanhei todo o processo. Tivemos a oportunidade de saber da competência dos técnicos da prefeitura. Engenheiro Rodolfo, que está lá há mais de 25 anos, engenheiro Oswaldo, mais de 30 anos, concursados, devidamente sabedor das coisas que acontecem na questão urbana da cidade. Então, dizer que não teve estudo é feito diariamente, porque centenas de pessoas procuram a prefeitura para esclarecer vários assuntos, inclusive o de zoneamento. Outra coisa, presidente, as alterações ocorreram fruto das audiências. As audiências são feitas para isso mesmo. E aí você corrige aquilo que você pode melhorar. Foi feito isso. E eu quero parabenizar a equipe técnica da prefeitura, porque eu sei como foi estudado, porque nós acompanhamos diretamente, e falo para Vossa Excelência, presidente, eu acompanhei, eu tive presente no Plano Diretor de 95, Lei de Zoneamento de 97, Plano Diretor de 2006, Zoneamento de 2010. De 2010 para cá, até a vereadora Renata Paiva discorreu sobre alguns problemas que tinha na 428, mas em 2013, parte disso foi corrigido. Inclusive, me lembro aqui, senhor presidente, da questão da quarta laje, que também nós corrigimos.
Então, tem várias situações que foram colocadas e, por isso, Conclua, está por de favor. parabéns à nossa casa, que aprovou, e a vereadora Amélia, infelizmente, ela quis obstruir o processo, presidente, porque cabe ao presidente da Câmara convocar uma sessão extraordinária, desde que haja interesse público e matéria relevante e urgente para a nossa cidade. Portanto, parabéns pela atuação, e a gente sabe que ela tentou obstruir mesmo, porque já tem um testemunho que ela estava na casa. Justificativa de voto, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, eu conheço e elogio bastante os técnicos da prefeitura, inclusive os dois que foram citados, engenheiro Rodolfo, engenheiro Oswaldo e vários outros que têm longa caminhada, independente de governo, lá na prefeitura. Mas, quando não há, nem por parte deles, nem por parte da prefeitura, os motivos da mudança e nem a explicação, eu tenho certeza que isso aí não foi uma mudança técnica. Isso não foi uma mudança técnica. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade de mostrar o que levou a essas mudanças? Nós estamos aqui, e não tem questão de amnésia não, porque todo mundo lembra o que aconteceu em 2010. Em 2010 nós votamos e depois nós tivemos um monte de problema na justiça. Nós não queremos que isso aconteça de novo. Mas a casa está abrindo um precedente para acontecer exatamente isso, quando deixa o processo com várias arestas, com várias coisas não respondidas, questionamentos não respondidos, com várias situações de atropelo, seja de votação, seja de explicação, seja de transparência. Era só isso que precisava continuar acontecendo e não aconteceu. Justificativa de voto, vereador Dilermano Dier. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa falada, escrita, televisionada ou televisada, como queiram. Senhor presidente, eu também venho aqui fazer encaminhamento de votação, porque acompanhei justificativa de votos, porque acompanhei quase todas as audiências públicas, não é, por matéria realmente feita por técnicos preparados e competentes, capacitados da nossa prefeitura. A Câmara Municipal fez a sua reunião pública através da Comissão de Planejamento, posteriormente realizou a audiência pública, não é? Enfim, todos os debates feitos, tanto na esfera do Executivo quanto na esfera do Legislativo. Portanto, fé pública por parte de funcionários do Executivo, fé pública por parte de funcionários do Legislativo e fé pública por parte de autoridades do Ministério Público e do Judiciário. Conclua, vereador. Porque, afinal de contas, esta lei foi revisada pelo Poder Judiciário quando o PT impetrou a ação desconfiando de algo. Contudo, senhor presidente, para concluir, foi muito insinuado aqui sobre Jabuti. Se alguém sabe de algo, que diga aqui agora, que daí eu retiro o meu voto. Entendeu? Porque é muito fácil ficar fazendo insinuações, não é? Quando a imprensa está presente, o mesmo que não estivesse. Se tem provas vereador. de alguma coisa que esteja errada, que diga agora, sob pena de ter que responder depois também na Justiça. Justificativa de voto, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu também votei a favor, porque eu acho que foi um processo amplamente divulgado aí com a sociedade. E queria também falar que teve aí uma publicação no Face, que queria ver minha postura hoje, perante a denúncia que eu tinha feito com relação à Petrobras. A denúncia que eu fiz com relação à Petrobras, continuo fazendo, porque é um problema interno da Petrobras, um problema de segurança que eles não estão tomando cuidado, não das áreas dos novos empreendimentos que ali vão se instalar. Também acho que teve a acusação de Jabuti. Gente, vão lá no Ministério Público, façam as denúncias, provem que tem. Nós vamos aqui, o juiz vem aqui, pede o cancelamento de tudo, nós retomamos tudo. Simples assim, fácil. Justificativa de voto, líder de governo, vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria só de justificar o meu voto, como de todos que votaram, porque nós não estamos aqui brincando. Política é missão. E eu, como muitos aqui, participamos das audiências, aprofundamos no assunto
E eu sei que tem vereadores muito sérios, competentes e participaram de verdade. Então, eu quero valorizar os técnicos da Prefeitura e o nosso prefeito Felício Ramute, que está bem conceituado, bem avaliado. E essa mudança, quem pediu? O povo. O Executivo tem o poder de fazer as leis. Então, a população pediu um governo sério, que não deixa dívida, que não tem acusações e que muitos estão reprovados pela população. Então, senhor presidente, o meu voto foi sim, porque essa matéria foi estudada por nós vereadores. Nós temos condições de dizer que vai ser um grande bem, para um grande crescimento da nossa cidade. Obrigado. Justificativo de voto, vereador Maninho, 100%. Senhor presidente, eu também votei a favor, graças a Deus, consciente, com firmeza. Parabenizo aos engenheiros, parabenizo o prefeito Felício Ramute, fizeram, com a Dulcita, fizeram uma brincadeirinha com a gente aí no Facebook, uma brincadeirinha boba, uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente defende lá a comunidade lá do Jardim Diamante, da Vista Verde e lá do Diamante, é uma coisa diferente, é um caso completamente diferente do que foi votado hoje aqui. Então, estou aqui muito feliz por ter votado, porque sei que é para o progresso da nossa cidade. Parabéns, Felício Ramute, parabéns a todos os engenheiros, parabéns a todos nós vereadores que votamos a favor do progresso da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Também quero deixar registrado aqui, agora já que todos falaram, também agradecer aos vereadores que votaram favorável a esse projeto, que vai trazer desenvolvimento econômico na nossa cidade, geração de emprego, principalmente no setor da construção civil. É chato ouvir falar, né, as pessoas falarem em Jabuti. Nós que acompanhamos o processo desde 2017, o quanto os técnicos da Prefeitura trabalharam nesse projeto, eu acompanhei desde o plano diretor, com tanta coisa que foram feitas, audiências públicas nessa casa, aqui, reunião pública, que começou aqui pelo Walter, aqui, da comissão, enfim, tanta coisa que foi feita para chegar até agora e falar em Jabuti. Realmente, isso é desagradável, isso realmente é uma coisa que não se deve falar. Mas parabéns a todos, parabéns aos técnicos da Prefeitura, parabéns ao prefeito, parabéns à Prefeitura, parabéns ao povo da nossa cidade, que vai voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.